Eu já tinha desistido. Não foi do dia para a noite. Foi aos poucos, quase sem perceber. Primeiro, comecei a adiar pequenos compromissos. Depois, a ignorar mensagens, a inventar desculpas para não sair, para não encontrar ninguém. Comecei a dormir demais. Ou melhor, a me refugiar na cama, porque dormir de verdade eu não dormia. O travesseiro virou meu esconderijo do mundo, o lugar onde eu podia sumir sem precisar explicar nada para ninguém. No início eu ainda tentava me enganar. Dizia para mim mesma que era só uma fase, que logo passaria, que bastava ter paciência. Mas as semanas foram virando meses, e aquela sensação de peso foi crescendo. Ficava difícil até respirar. Os pensamentos escureceram, meu peito ficava apertado o tempo todo, e o menor esforço parecia um fardo gigantesco. Comecei a evitar o espelho. Não suportava o que via. Meu olhar estava sempre cansado, a pele sem cor, a boca calada. Eu me olhava e não reconhecia quem eu era. Onde foi parar aquela pessoa que fazia planos, que ria alto, que acreditava que o futuro tinha algo bom guardado? Ela sumiu. E eu não fiz questão de procurar. As pessoas notaram. Algumas perguntavam se estava tudo bem, mas sempre daquele jeito superficial, como quem não tem tempo de ouvir a resposta. Então eu respondia o esperado, tudo bem, só um pouco cansada. E mudava de assunto. Ninguém insistia muito. E, sinceramente, eu também não queria que insistissem. Não saberia como explicar o que sentia. Foi assim que eu fui me desligando do mundo. Me fechei numa bolha onde não havia expectativas, mas também não havia alegrias. Onde não existia medo, mas também não existia esperança. Era só um grande vazio, silencioso, que me engolia um pouquinho mais a cada dia. Teve uma noite que eu chorei sem saber porquê. As lágrimas vieram do nada, como se meu corpo precisasse extravasar toda aquela dor guardada. Chorei baixo, para ninguém ouvir. Chorei abraçada ao travesseiro, pedindo a Deus que me deixasse dormir e não acordar mais. Não porque eu quisesse morrer, mas porque eu não queria continuar vivendo daquele jeito. Parecia mais fácil não sentir nada. Na manhã seguinte, eu me levantei do mesmo jeito de sempre. Fui ao banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. E lá estava ela, aquela estranha que me encarava de volta. Fingi que não vi, e segui o dia no piloto automático. A vida continuava, mesmo que eu não estivesse mais vivendo de verdade. Em algum momento, comecei a me perguntar se aquilo era tudo o que eu teria daqui para frente. Acordar, fingir, sobreviver, dormir. Repetir. Sem cor, sem brilho, sem vontade. Eu tinha desistido sem perceber, e agora não sabia mais como voltar. Mas a vida tem uns jeitos estranhos de nos cutucar quando a gente está quase se entregando de vez. Foi num dia qualquer, numa tarde chuvosa, quando eu estava olhando pela janela sem pensar em nada. O barulho da chuva sempre me acalmou, mas naquele dia foi diferente. Eu senti algo. Um incômodo, um aperto que não era só tristeza. Parecia um lembrete, um sussurro bem lá no fundo dizendo, ainda não acabou. Ignorei. Balancei a cabeça, tentei espantar o pensamento. Mas ele ficou ali, persistente, quase teimoso. Como uma faísca minúscula num monte de cinzas. Eu não queria acender nada, não queria ter esperanças. Esperança dói, porque se não dá certo, despedaça ainda mais. Mas aquela pequena faísca parecia ter vontade própria. Naquela mesma semana, encontrei sem querer uma foto antiga no celular. Era de um dia feliz, que eu já tinha até esquecido. Na foto, eu estava sorrindo de verdade, o olhar brilhava, o corpo parecia leve. Fiquei olhando aquela imagem por longos minutos, como quem observa algo que não vai ter mais. Senti um aperto, mas também uma saudade estranha de mim mesma. Aquele foi o primeiro dia em muito tempo que eu pensei, e se eu tentasse de novo? Não uma tentativa grandiosa, não um plano maluco de mudar a vida toda. Só uma coisinha pequena. Tipo arrumar a cama, ou abrir a janela para deixar o sol entrar. Eu não fiz naquele dia.
Ainda não tinha forças. Mas a pergunta ficou ecoando na minha mente. Nos dias que seguiram, essa voz ficou um pouco mais alta. Eu ainda estava machucada, ainda me sentia sem chão, mas a curiosidade começou a crescer. Será que ainda tinha algo bom para mim lá fora? Será que eu poderia, algum dia, me sentir viva de novo? Foi então que, numa dessas manhãs em que o corpo se arrasta, eu resolvi levantar. Só isso. Levantar e sair do quarto. Fui até a cozinha, preparei um café. O cheiro do café quente trouxe uma memória boa, não sei bem de onde, mas era familiar e reconfortante. Sentei à mesa, segurei a caneca com as 2 mãos, fechei os olhos e respirei fundo. E, por um instante, foi como se eu estivesse respirando vida de novo. Não chorei, não sorri, não senti nada espetacular. Mas foi diferente. Parecia o primeiro micropasso depois de muito tempo parada. Como se eu estivesse dizendo ao universo, ok, estou tentando. E a vida respondeu. Não com milagres ou revelações divinas, mas com pequenos detalhes. Um raio de sol atravessando a cortina e iluminando o chão. O canto de um passarinho bem na janela. Uma mensagem inesperada de um amigo que eu não via há tempos, perguntando como eu estava. Eu podia ter ignorado, como sempre. Mas dessa vez, resolvi responder. A conversa foi simples, superficial até, mas algo em mim ficou grato por ter sido lembrada. Era bom saber que, mesmo tendo me isolado tanto, o mundo ainda não tinha me esquecido por completo. Os dias seguintes continuaram difíceis. Eu não vou mentir dizendo que, de repente, tudo ficou colorido. Não ficou. Ainda havia tristeza, ainda havia cansaço. Mas havia também uma pequena abertura. Uma frestinha por onde a luz começou a entrar. Numa tarde, decidi sair para caminhar. Não fui longe. Só dei uma volta no quarteirão. O ar fresco bateu no rosto e me fez sentir algo que eu nem lembrava mais, presença. Eu estava ali, no agora. Não no passado das mágoas, nem no futuro das preocupações. Só ali, sentindo o vento, ouvindo o som da rua, observando as pessoas passando. Voltei para casa com o corpo cansado, mas a alma um pouquinho mais leve. Foi nesse dia que percebi, talvez a vida estivesse me chamando de volta, bem baixinho, do jeito que eu pudesse entender. Não com promessas, não com garantias, mas com convites discretos para recomeçar. E eu aceitei. Mesmo morrendo de medo. Mesmo desconfiando de tudo. Mesmo sem saber como dar o próximo passo. Mas aceitei. Aceitei. Mesmo sem saber o que aquilo significava. Mesmo com o coração ainda cheio de cicatrizes, de dúvidas, de lembranças que insistiam em me puxar para trás. Aceitei porque, de alguma forma, aquele chamado silencioso da vida estava conseguindo ultrapassar as paredes que eu mesma tinha construído. Não era um recomeço grandioso, mas era um sinal de que eu ainda podia sentir. E só isso já era um começo. Nos dias seguintes, comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O cheiro da chuva, o barulho das folhas balançando com o vento, a textura do cobertor quentinho, a primeira mordida no pão fresco. Coisas simples, mas que, de alguma forma, me faziam lembrar que eu ainda estava aqui. Que, por mais cinzento que tudo parecesse, ainda existia beleza em pequenas coisas. Claro, o processo não foi linear. Teve dia que eu quis voltar para a cama e sumir de novo. Teve manhã que o peso no peito era tão forte que parecia que eu carregava o mundo inteiro. Mas agora havia uma diferença, eu estava tentando. Mesmo quando falhava. Mesmo quando recuava. Porque, de alguma forma, algo dentro de mim acreditava que ainda dava tempo. Comecei a escrever. Nada demais, só alguns pensamentos soltos. Sentava na varanda com um caderno velho e deixava as palavras saírem. Às vezes era só raiva. Às vezes era confusão. Mas, aos poucos, as palavras começaram a virar desabafos. Depois viraram orações. Pequenas, hesitantes, mas sinceras. Eu dizia, Deus, eu não sei por onde começar,
mas tô aqui. Me ajuda. E, curiosamente, nesses momentos de silêncio entre uma palavra e outra, eu sentia uma paz que não sabia explicar. Era como se alguém estivesse me ouvindo de verdade. Como se, finalmente, eu não estivesse mais sozinha. Um dia, uma amiga me mandou um áudio. Ela dizia que tinha sonhado comigo. Disse que no sonho eu estava sorrindo, mas meus olhos ainda estavam tristes. Ela não sabia de nada do que eu estava passando, porque eu nunca contei. Mas aquelas palavras me atravessaram. Era como se Deus tivesse usado ela para me lembrar que, mesmo ferida, eu ainda podia sorrir. E que ainda havia coisas bonitas me esperando lá na frente. Resolvi abrir meu coração para ela. Pela primeira vez em muito tempo, eu falei em voz alta tudo o que eu vinha guardando. Chorei. Tremei. Tive medo. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Como se, ao colocar para fora, eu deixasse um pouco do peso pelo caminho. Ela me ouviu com carinho. Não tentou consertar nada. Não deu conselhos prontos. Só ficou ali, do outro lado da linha, me lembrando que eu não precisava enfrentar tudo sozinha. Naquele dia, algo em mim mudou. Comecei a entender que a cura não vem num instante, mas nos encontros. Nos gestos. Nas palavras. Nos silêncios que abraçam. Comecei a sair mais. Primeiro para lugares próximos. Depois, arrisquei ir um pouco além. Fui à livraria, comprei um livro novo. Fui à padaria, comprei meu pão preferido. Um dia, entrei numa floricultura só para sentir o cheiro das flores. Cada uma dessas pequenas saídas era como um passo fora da caverna. E em cada passo, eu redescobria um pedaço meu. Um dia, caminhando pela rua, vi uma criança brincando com uma poça d'água. Ela ria, pulava, se molhava inteira. E eu, do nada, comecei a rir também. Um riso leve, meio surpreso, quase esquecido. Era a primeira vez em muito tempo que eu ria sem esforço. Ali, naquela calçada molhada, vendo aquela cena simples, eu percebi, a vida ainda sabe ser bonita. Comecei a cuidar mais de mim. Passei a dormir um pouco melhor. Voltei a comer direito. Não porque alguém mandou, mas porque eu queria me sentir viva. Comprei uma vela perfumada e deixava ela acesa no fim da tarde, só para ver a luz dançar pela casa. Troquei os lençóis. Abri a janela. Coloquei uma música suave para tocar. Criei meu próprio pequeno santuário de paz. E foi nesse espaço de cuidado silencioso que eu comecei a escutar a mim mesma. Percebi que, por muito tempo, eu tentei ser forte demais. Aguentei calada, engoli dores, sustentei sorrisos falsos. E isso me quebrou por dentro. Mas agora eu queria aprender a ser sincera comigo. A respeitar meus limites. A me acolher, mesmo quando não estivesse bem. Comecei a ler mais a Bíblia. Não como obrigação, mas como quem busca respostas. E em cada versículo, eu sentia como se Deus estivesse conversando comigo. Um dia li, eis que estou convosco todos os dias. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Todos os dias. Até nos piores. Até quando eu achava que ele tinha me esquecido. Ele estava ali. Isso mudou tudo. Não que a dor tenha sumido. Algumas feridas ainda ardiam. Algumas memórias ainda doíam. Mas agora, havia presença. Deus estava ali. E essa certeza me dava coragem para continuar. Comecei a me abrir para outras pessoas também. A conversar mais, a dizer não estou bem quando precisava. Descobri que vulnerabilidade não é fraqueza. É coragem. É amor próprio. E nesse movimento de me mostrar como eu era, recebi acolhimento verdadeiro. Fiz novos amigos. Me reconectei com pessoas que tinham se afastado. Comecei a me sentir parte de algo maior. E isso foi curando pedaços meus que eu nem sabia que estavam feridos. Um dia, eu estava caminhando sozinha num parque, e percebi que o céu estava absurdamente azul.
As árvores balançavam com o vento, e o sol passava por entre as folhas como se desenhasse caminhos de luz. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. E, naquele momento, eu soube, eu estava de volta. Não totalmente, não perfeita. Mas presente. Viva. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu agradeci. Agradeci pela dor, porque foi ela que me fez olhar para dentro. Agradeci pelas pausas, porque foram elas que me ensinaram a escutar. Agradeci até pelas quedas, porque foi no chão que eu reencontrei minha fé. Hoje, eu ainda tenho dias difíceis. Ainda há momentos em que a tristeza me visita. Mas agora eu sei o caminho de volta. Sei que a vida é feita de ciclos. E que cada vez que eu caio, eu posso levantar com mais consciência, com mais leveza, com mais verdade. E se alguém me perguntasse hoje se vale a pena tentar de novo, eu diria, sim. Com toda certeza. Porque mesmo quando a gente já desistiu, a vida não desiste da gente. Ela nos chama de volta. Com silêncio, com sinais, com gestos pequenos. E tudo o que a gente precisa fazer, é escutar. Eu escutei. E hoje, eu continuo. Um passo de cada vez. Um dia por vez. Mas sempre em frente. Porque agora eu sei, eu já tinha desistido. Mas Deus nunca desistiu de mim. Eu preciso disso, se essa história falou com você. E salva para ouvir sempre que o seu coração esquecer do quanto ele é forte.